Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 8. Neste módulo nós vamos estudar um assunto extremamente importante para o CESP, o emprego do acento grave. Basicamente, esse módulo é uma continuação do anterior, em que nós falamos sobre regência verbal e também regência nominal. Como eu falei anteriormente, esses dois assuntos são extremamente ligados e é por isso que é muito importante estudá-los juntos. Bom, neste módulo sobre o emprego do acento grave, você vai estudar os casos mais explorados pelo CESP, você também vai ver os casos básicos do uso da crase, os casos obrigatórios e também as regras especiais. Tudo de acordo com o que o CESP tem cobrado atualmente nas últimas provas. E para a gente começar, nós vamos àquela parte de teoria objetiva, que é o mínimo indispensável para você entender esse assunto. Então, a teoria objetiva diz o seguinte: crase é a fusão entre duas vogais idênticas. No nosso caso, o que importa pra gente é a preposição e este azinho aqui, que pode ser um artigo ou também uma outra classe gramatical, mas eu vou falar isso um pouquinho mais à frente. Então, para você entender, a crase é um fenômeno, ela é a fusão entre essas duas vogais idênticas. O nome do acento, o acento que marca essa fusão, é chamado de grave. Então, o nome disto aqui é acento grave, mas o nome do fenômeno que vai unir essas duas vogais idênticas é chamado de crase. Então, é muito importante que você tenha esses dois conceitos bem organizados na sua memória, para você não confundir. Agora nós vamos aos exemplos e você vai perceber qual é a metodologia básica. Eu vou mostrar para você, na verdade, bem passo a passo, para você entender como vai ocorrer a crase, em que momentos, com quais classes gramaticais a gente pode, de fato, empregar o acento grave. E como o meu objetivo é colocar tudo de maneira bem prática, bem objetiva, nada melhor do que você ver a crase, ou seja, ver essa fusão, entender o emprego do acento grave por meio dos exemplos. Então vamos começar com o primeiro exemplo. Ele diz o seguinte, ó: obedecer às regras de trânsito. Então esse aqui é o meu primeiro exemplo. Nós temos o verbo obedecer. Você já viu a regência do verbo obedecer lá no módulo anterior, o módulo 7. Por isso que é muito importante que você entenda primeiro o que é regência verbal, o que é regência nominal, para depois você estudar o emprego do acento grave. Então, basicamente aqui nós temos uma estrutura de termo regente e termo regido, que nós também estudamos lá no módulo 7. Então, o verbo obedecer é um verbo que pede uma preposição. Ele é, portanto, um verbo transitivo indireto. Ele rege uma preposição. Que preposição é essa? Preposição a. Ora, então eu tenho aqui um termo regente que pede, que precisa, que exige uma preposição, e eu tenho aqui um nome que admite um artigo. Então você perceba que este nome está no feminino e no plural. Este elemento aqui também contém um artigo no feminino e no plural para determinar o nome regras, o substantivo regras. Logo, se existe aqui a fusão de uma preposição, que é a exigência do verbo, com um artigo definido feminino, neste caso está no plural, nós temos sim de empregar o acento grave. Então, eu preciso colocar aqui o acento grave. Obedecer
as regras de trânsito com o acento grave, portanto, é a frase escrita de maneira correta, respeitando a norma culta da língua portuguesa. Vamos para mais um exemplo. O meu objetivo aqui é que você não tenha dúvida. Então, deixe-me colocar aqui. Isso aqui é uma preposição, anote aí na sua apostila. E aqui nós temos um artigo. Neste caso, definido, feminino e plural. Nome e sobrenome. Agora eu vou colocar um outro exemplo. Veja. Submissão às leis da vida. Ora, eu tenho este termo que exige uma preposição. Quem tem submissão a alguma coisa. Então aqui apareceu uma preposição que é exigência deste termo aqui, termo submissão. E eu tenho também um nome leis, um substantivo. Esse substantivo é feminino e ele está no plural. Logo, ele admite um artigo também feminino e plural. As leis da vida. Então aqui nós determinamos o substantivo leis. Logo, se nós temos a presença de uma preposição e também de um artigo definido feminino, e neste caso este artigo está no plural, para concordar com o substantivo a que ele faz referência, eu tenho aqui o fenômeno da crase, essa união, essa fusão entre duas vogais iguais. Então eu preciso colocar o acento grave nesta frase, justamente para respeitar as normas da língua portuguesa. E eu vou te dar mais um exemplo, porque o meu objetivo é que você entenda de uma vez por todas quando empregar o acento grave. Você nunca mais vai errar depois dessa aula, depois de você assistir a este módulo, você nunca mais vai errar uma questão do CESP ou de qualquer outra banca organizadora acerca do emprego do acento grave. Combinado? Então vamos lá. Nós temos mais uma frase. Se eu falasse assim, deu o vestido à noiva. Ora, nós temos o verbo dar. Este verbo tem a seguinte construção nesse contexto. Quem dá alguma coisa a alguém. Então você concorda comigo que ele exige dois complementos. Um preposicionado e outro sem preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e, deixe-me colocar isto aqui, direto e indireto. O que ele ou ela deu? O vestido. Então, o vestido é um termo sem preposição obrigatória. Logo, ele é o objeto direto. Deu o vestido a quem? Percebeu que apareceu uma preposição? Então, o verbo dar exige uma preposição. Essa preposição está aqui, porque nós temos o objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém, ele ou ela deu o vestido à noiva. Então, perceba que eu tenho uma preposição, que é a exigência do verbo, e aqui eu tenho um nome que admite um artigo definido feminino e neste caso o artigo está no singular. Então nós temos a preposição, que é uma exigência do verbo dar, mais o artigo que determina o substantivo noiva. Logo, temos aqui a fusão, duas vogais idênticas que vão se fundir, vão se juntar. E a gente representa essa fusão com o acento grave. Então, a forma correta de escrever esta frase é: deu o vestido à noiva com acento grave. Aí você pode estar se perguntando: ah, professor, então significa dizer que essa fusão somente vai ocorrer com preposição mais artigo? Não, é lógico que não. Perceba que aqui eu coloquei vogais idênticas, justamente para ser um conceito bem
amplo. Então eu tenho duas vogais idênticas. Nesses 3 exemplos, eu coloquei o artigo, que é a construção mais básica. Agora eu vou te dar um outro exemplo para você entender que essa fusão também pode ocorrer com uma outra classe gramatical. Então eu falo assim, ó, estamos sujeitos àqueles problemas. Ora, quem está sujeito? Está sujeito a alguma coisa. Então você percebeu que aqui eu tenho um nome, sujeito não é verbo, é um nome, é lógico. Esse nome é transitivo. Por quê? Assim como alguns verbos, alguns nomes exigem uma preposição, como nós já estudamos em um módulo anterior. Então esse nome transitivo exige uma preposição. Lembrando que especificamente para o emprego do acento grave, o que nos interessa é apenas a preposição a. Não importa outro tipo de preposição, porque nós temos de ter a preposição a para se unir, para se fundir com o artigo. E agora eu vou te mostrar aqui como acontece com o pronome demonstrativo. Tudo bem? Então vamos lá. Ele exige, esse nome exige uma preposição. Quem está sujeito a alguma coisa. E agora você percebeu que a gente não tem um artigo aqui. Pelo contrário, nós temos o a inicial do pronome demonstrativo aqueles. Deixe-me ver se eu consigo colocar isso aqui um pouquinho mais próximo. Isso. Então, o a inicial do pronome demonstrativo aqueles. Essa preposição vai se unir a este a, e aí nós temos que colocar o acento grave para marcar essa fusão, essa união. Então, aqueles. Logo, precisamos inserir o acento grave aqui. Aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, ocorre crase com uma palavra masculina? Perceba que o importante neste pronome demonstrativo não é se ele é masculino, feminino, se está no plural ou não. Não é isso. O que importa é apenas este a inicial. Vai ocorrer crase justamente porque a preposição vai se unir a este a inicial do pronome demonstrativo aqueles. Tudo bem? Então, estamos sujeitos àqueles problemas com o acento grave. Vou te dar mais um exemplo. Veja, as novelas às quais assisti eram muito românticas. Perceba que aqui nós temos o pronome às quais. E ele está no feminino plural justamente por causa do seu referente. Ótimo! Com o pronome relativo, você sabe muito bem que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação à preposição. Eu fiz uma observação no módulo anterior e também quando nós estudamos a função sintática do pronome relativo. Perceba que eu tenho um verbo aqui. E este verbo, dependendo da semântica dele, do significado dele, ele vai assumir uma transitividade. Quando eu digo as novelas às quais assisti eram muito românticas, deixe-me colocar isso um pouquinho mais para cá para este S aparecer. Então deixe-me acertar isso aqui para ficar melhor. Ótimo, românticas. Então perceba que neste contexto o valor semântico dele é de ver as novelas que eu vi, por exemplo. Então ele vai assumir a transitividade indireta, ele é um verbo transitivo indireto. Ele vai pedir a preposição a. Então perceba que essa preposição é uma exigência do verbo. E esta preposição, como nós temos um pronome relativo aqui, deve figurar antes deste pronome relativo. Então significa dizer que nós temos
o a, preposição, que é uma exigência do verbo assistir, mais o a, vou colocar isto aqui embaixo, mais o as do pronome relativo. Ele está no feminino e plural. Logo, esta preposição mais o as do pronome relativo vai se fundir, vai se unir e nós teremos de colocar o acento grave justamente para marcar esta fusão. Então a frase escrita de maneira correta é esta: as novelas às quais assisti, justamente com o emprego do acento grave aqui, eram muito românticas. Aí sim está perfeito. Então você até agora percebeu que isso naturalmente, sem uma regra específica, até o momento, a única coisa que eu estou mostrando para você é a forma básica do emprego do acento grave, que é você ter um termo regente que vai pedir uma preposição, obrigatoriamente, e um termo regido que vai admitir, no caso dos 3 primeiros exemplos, um artigo, e nesse segundo aqui, um a inicial do pronome aqueles, no último caso, até o momento, o a do pronome a qual, tudo bem? Então você percebeu que de maneira bem geral, basta você entender que existe um nome ou um verbo que vai pedir a preposição a específica para o acento grave e um outro elemento que vai aceitar ou já ter um azinho na sua construção. Eu vou te dar um outro exemplo. Veja, comprei uma geladeira igual a que você tem. Ora, perceba que aqui nós temos este a que pode ser trocado por aquela. Comprei uma geladeira igual àquela que você tem. Então, nós colocamos aqui o aquela. E perceba também que o nome igual exige uma preposição. Comprei uma geladeira igual a. O que é igual a. Então eu tenho aqui uma preposição que é exigência do nome igual. Uma preposição que é exigida por este termo, mais o a inicial de aquela, que aqui neste contexto, este a é um pronome relativo. Por que é um pronome relativo? Porque você consegue trocar por aquela e não há qualquer prejuízo para a semântica da frase. Então, o a, preposição, exigência do termo igual, mais o a inicial do pronome aquela, me faz obrigatoriamente colocar um acento grave aqui. Comprei uma geladeira igual a que você tem. A com acento grave. É a forma correta de escrever esta frase. Então, naturalmente, a gente percebe com todos esses exemplos, na verdade, deixe-me ver quantos exemplos eu coloquei aqui. 2, esse é o terceiro, aqui, 4º, 5º e aqui 6º. Então, com esses 6 exemplos, você percebeu que existem algumas possibilidades de ocorrer o acento grave com alguns termos regidos. E aqui eu fiz um resumo para você. Então, antes você vai ter, é lógico, uma preposição a. Depois, essa preposição pode se juntar a um artigo definido, você sabe muito bem que é feminino, ele pode estar no singular ou no plural, e aí nós teremos esta construção, a com acento grave ou as com acento grave. A preposição também pode se unir à letrinha a do pronome relativo a qual, às quais. Se unindo a este a e aqui as, nós temos a qual com acento grave, as quais com acento grave também.
Na primeira possibilidade, nós temos os 3 exemplos para corroborar isto. Depois nós temos a segunda possibilidade com o pronome relativo, a qual, as quais. O exemplo é este aqui, número 5. E por último, esse acento grave também pode ocorrer com alguns pronomes demonstrativos. Este aqui, a ou as, que foi o caso do exemplo número 6. Este a é igual a aquela, e essa é a maneira mais simples de você identificar que o a ou as é um pronome demonstrativo. Basta você trocar por aquela ou aquelas. Se a semântica for perfeita, comprovamos que se trata de um pronome demonstrativo. Então pode ser o a igual a pronome demonstrativo, pode ser o a inicial do pronome demonstrativo também, aquele, aqueles, o a do pronome demonstrativo, aquela, aquelas, ou o a do pronome demonstrativo, aquilo. Então nós temos essas construções aqui. É claro que existem algumas regras especiais, por exemplo, com algumas locuções femininas. Não há uma exigência de um termo, não há a admissão de um artigo ou o azinho inicial do pronome relativo ou pronome demonstrativo. É uma construção especial. Mas basicamente, em 90% das questões do CESP, você consegue chegar à resposta certa utilizando apenas esse macete que eu mostrei para você. Na próxima parte do vídeo, você vai ver os casos em que você vai utilizar o acento grave. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.